Você já ouviu falar em dorama? Sabia que nos últimos anos ele tem feito maior sucesso em vários países do mundo, inclusive no Brasil, atraindo a atenção de jovens e adultos, muitos deles cristãos, e que por isso tem causado muita polêmica entre líderes religiosos? Doramas são séries de televisão orientais produzidas principalmente no Japão, na China e na Coreia do Sul, que ficaram famosas nos países do Ocidente, como no Brasil, por exemplo, graças às plataformas de streaming como a Netflix, a Prime Video, a Disney Plus, a Apple TV, entre outras. Mas por que será que ela está causando tanta discussão entre os religiosos, se muitos deles costumam assistir outros tipos de programas e séries de televisão? Qual é a diferença deles para os doramas? O que essas séries orientais carregam ou pregam que é tão grave assim? E afinal de contas, é pecado ou não assistir doramas? Nesse vídeo eu vou responder todas essas perguntas e eu também vou te mostrar um vídeo de um pastor brasileiro que pregou para sua igreja contra os doramas, inclusive dizendo que eles pregavam a androgenia, que é a mistura de características femininas e masculinas em um único ser. Então fique comigo até o final porque eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto, tá bom? Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, é muito rápido, clique no botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo e ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples. Agora sim, vamos lá. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é como os doramas chegaram ao Brasil e por que eles fazem tanto sucesso aqui. O termo dorama vem do japonês drama, e diferente das séries americanas que estamos acostumados a assistir, elas costumam ter apenas uma temporada com um número definido de episódios que conta uma história completa. Os doramas podem ter vários tipos de histórias, desde romances e comédias até tramas policiais, ficção científica e dramas históricos. E uma das características que fizeram esse tipo de programação ter tanto sucesso aqui no Brasil e em outros países ocidentais é a intensidade emocional que os personagens carregam e as mensagens que eles costumam transmitir ao público. E outra coisa que prende a atenção das pessoas e faz com que elas queiram assistir cada vez mais esse tipo de série é que os doramas fazem com que o público mergulhe nas emoções humanas, porque seus roteiros costumam falar dos temas do nosso dia a dia, como a dificuldade de se relacionar com as pessoas, problemas no trabalho, entre outros assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. Existem também alguns doramas que mais parecem aqueles filmes de contos de fadas, onde uma menina pobre se apaixona por um rapaz rico, e depois de passar por muitas dificuldades, acaba vivendo uma grande história de amor. Acontece que todo esse sucesso parece estar incomodando alguns líderes religiosos que têm alertado seus membros para não assistir esse tipo de série. E entre eles teve um pastor que teve o vídeo da sua ministração viralizada na internet. Nela, ele faz várias críticas e acusações aos doramas para um grupo de jovens. E eu quero mostrar esse vídeo aqui para você e na sequência eu vou dar a minha opinião sobre as falas desse líder. Veja só o que ele disse. Apague essas imagens, não acesse mais, não faça mais coração de dorama. Nos púlpitos da igreja fazendo para tirar foto você, coração de dorama. Você sabe o que é dorama? Quem sabe aqui o que é dorama? Quem sabe o que é dorama? Defesa da androginia. Não há definição de macho nem fêmea. E todo mundo fazendo sinal de dorama, porque são ignorantes. Jesus disse assim: aí vem Satanás, o príncipe deste mundo. E ele disse o quê? Ele nenhuma parte tem em mim. Quando você olha pornografia, quando você olha coisas indecentes, quando você assiste dorama e outros programas e séries da TV de morte, de vampiragem e de tantas desgraças que há, você está se acostumando com a forma que o diabo age. Bom, irmãos, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que não é a minha intenção julgar ou apontar o dedo para esse pastor, tá bom? Por isso eu não vou citar o nome dele e nem da igreja que ele lidera. É preciso entender que ele estava pregando sobre santidade e falando sobre questões culturais, porque nós sabemos que os adolescentes de hoje em dia são muito influenciáveis e saem copiando tudo que eles veem na internet, principalmente o que não é bom e que vai contra os princípios cristãos.
Então eu entendo a preocupação dele, eu só quero abrir os seus olhos para o que a Bíblia fala e principalmente para o que ela não fala a respeito das coisas que nós vivemos enquanto estamos neste mundo, ok? E a primeira coisa que me chama a atenção neste vídeo é que o pastor pede para os jovens da igreja não fazerem mais o símbolo do coraçãozinho do dorama com os dedos quando eles forem tirar foto, porque esse sinal poderia significar algo ruim ou pecaminoso. Mas sinceramente, irmãos, isso não faz sentido nenhum. Qual é a diferença desse sinal com os dedos para o coração que nós estamos acostumados a fazer com as duas mãos? Não existe simbologia nenhuma nesse gesto. É como se você fizesse um sinal de positivo para alguém mostrando o seu dedo polegar ou demonstrando gratidão unindo as palmas das duas mãos em frente ao seu rosto, assim como os japoneses costumam fazer. Não existe na Bíblia nenhuma passagem que proíba o cristão de fazer algum gesto com as mãos. O que importa é, claro, o que está dentro do seu coração e a mensagem que você quer transmitir com esse gesto. E outra questão na fala do pastor que nós precisamos olhar é sobre o significado que ele dá à palavra dorama, que ele diz que é defesa da androgenia, que, como eu expliquei no começo desse vídeo, é a mistura de características femininas e masculinas em um único ser, ou uma forma de descrever algo que não é nem masculino e nem feminino. Só que, irmãos, isso também não é verdade. Como nós vimos, o termo dorama não tem nada a ver com figura sem sexo definido ou coisa do tipo, e sim significa drama em japonês. É como aqui no Brasil que nós usamos a palavra teledramaturgia para nos referir às novelas que passam na TV. Nada além disso. Acontece que os atores dos doramas são asiáticos, principalmente chineses, japoneses e sul-coreanos, e como nós sabemos, eles são de uma raça de pessoas que tanto homens quanto mulheres têm um tipo de pele e traços físicos muito parecidos, mais finos e delicados. Isso não significa que os personagens são andrógenos, travestis ou algo do tipo, ok? E é aí que mora o perigo. Sem perceber, esse pastor foi preconceituoso com o povo asiático e ele agiu de uma forma contrária à palavra de Deus, que diz que aos olhos do Senhor todos nós somos iguais. E eu espero que ele tenha refletido sobre isso depois do vídeo viralizar. Veja só o que o apóstolo Pedro disse. Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. E mais um ponto que eu gostaria de tocar em relação a esta pregação é que o pastor usa uma suposta fala de Jesus, em que o Senhor teria dito que não tem nenhuma parte com ele quem assiste pornografia, olha coisas indecentes, assiste a dorama e outros programas e séries de TV de morte, vampiros, porque estaria se acostumando com a forma com que o diabo age. Irmãos, eu entendo que a pornografia e outros conteúdos que levam ao pecado realmente podem afastar a pessoa de Jesus. E quem consome esse tipo de conteúdo acaba perdendo a intimidade com o Senhor porque Ele é santo. Só que a grande maioria dos doramas e muitas séries e outros programas de TV disponíveis não tem nada de pecaminoso, como ele prega ali. Inclusive, quase nenhum dos doramas que eu pesquisei para fazer esse vídeo banalizam a sexualidade, incentivam a maldade, o uso de drogas, diminuem a figura masculina ou vulgarizam a mulher. Algo muito diferente do que nós temos visto na grande maioria das novelas brasileiras e outras séries, por exemplo. Mas tem um porém. É preciso ter discernimento na hora de assistir um dorama ou qualquer outro tipo de série na TV. É como o apóstolo Paulo disse, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E existem sim doramas que pregam sobre violência, vingança, adultério e outros temas que nós sabemos que não só edificam, como também nos levam a pecar e nos afastam de Deus. Então, respondendo à pergunta inicial, assistir a dorama não é pecado, desde que o que ele apresenta não te leve a pecar, tá bom? E um alerta que eu quero te deixar é para você ter cuidado para que as histórias de alguns desses doramas não te iludam. Alguns deles falam sobre amores que parecem contos de fadas e romances que parecem ser perfeitos. Acontece que isso não existe na vida real. Todos nós, seres humanos, temos falhas, defeitos e acabamos levando isso para os nossos relacionamentos. E quando nós idealizamos essas histórias para os nossos namoros, casamentos, nós podemos ter sérios problemas. Então é preciso ter muita sabedoria, discernimento para saber o que é verdadeiro e o que é ilusão, tá ok? E outra questão é, quanto tempo do seu dia você passa assistindo esses doramas?
Quando nós interessamos por alguma série, é normal querer maratoná-las, não é verdade? Só que isso pode ser prejudicial. Sem perceber, você pode estar dedicando tempo demais a isso e deixando de fazer coisas importantes, como passar tempo com a sua família, trabalhar, sair com os amigos e principalmente ter o seu momento com Deus. Nós não podemos permitir que nada ocupe o lugar que é do Senhor em nossa vida. Amém? Então, irmãos, diferente do que muitos líderes religiosos pregam por aí, a Bíblia não condena a diversão. Você pode muito bem se divertir sem ser influenciado pelas coisas ruins deste mundo. Mas é preciso vigiar o tempo todo, porque aquelas coisas que a gente acha que não tem nada demais, elas podem aos poucos nos esfriar espiritualmente. E eu não vou te dizer nesse vídeo quais séries são proibidas ou não, porque a Bíblia não é um livro cheio de regras sobre tudo que você pode fazer ou não. Em Gálatas capítulo 5 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas que não devemos voltar a sermos escravos da nossa carne. Então use o bom senso e pense bem sobre o que aquele programa mostra e se ele combina com seus valores cristãos. Se for algo que te faz pensar ou sentir coisas ruins, com certeza não será a melhor escolha. E se você ainda estiver em dúvida, ore e peça discernimento ao Espírito Santo. É como escolher o alimento que nós vamos comer. Algumas comidas são boas para a saúde, outras até parecem boas aos nossos olhos, mas elas vão nos fazer mal. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, clique em gostei e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.